Muito bem. Salve, salve, senhores. Só alegrias? Que bom. Mais um encontro nosso aqui, direito constitucional. Vamos para cima dele, certo? Bom, no final da aula passada, a gente começou a estudar o importante tema controle de constitucionalidade. Nós vimos o conceito de controle de constitucionalidade. Nós falamos que é um mecanismo que verifica a compatibilidade de uma norma com a Constituição. Brincamos, né, com aquela analogia, falamos que é um antivírus jurídico. E aí, depois desse conceito, a gente começou a estudar as formas de inconstitucionalidade. E vimos que, basicamente, nós temos duas grandes formas de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. Sendo que a inconstitucionalidade por ação se divide em inconstitucionalidade por ação material e formal. Quando é que nós temos uma inconstitucionalidade por ação material? Vimos que a inconstitucionalidade por ação material ocorre quando o vício, quando a inconstitucionalidade está na própria matéria, mérito, conteúdo da norma. Já quando o vício for de formatação, de forma de elaboração, inconstitucionalidade por ação formal. Por outro lado, quando é que nós teríamos uma inconstitucionalidade por omissão? Fizemos aquele paralelo com aquela norma constitucional de eficácia limitada. Aquela pizza que chegava na mesa faltando um pedaço, precisava de um complemento para se tornar inteira. Então, é direito do trabalhador a proteção contra a automação na forma da lei. Opa, eu tenho essa proteção, como é que eu vou utilizá-la? Na forma da lei. Enquanto essa lei não for editada, eu não tenho a plenitude dessa proteção. Então, a falta de regulamentação desse meu direito inviabiliza a plena aplicação dele. Então, enquanto o poder público não editar aquela lei, é uma omissão do poder público. Omissão essa que é inconstitucional. E por que ela é inconstitucional? Por causa dela, eu não tenho como aplicar plenamente o nosso direito. Depois a gente começou a ver como é que os poderes públicos aplicam esse controle de constitucionalidade. E vimos que, muito embora a Constituição use a terminologia separação dos poderes, talvez esta não seja a mais feliz. Porque, na verdade, o poder é um só. Para facilitar o seu exercício, as funções desse poder é que são tripartidas. Em executivo, legislativo e judiciário. Uma controlando a outra no sistema chamado de freios e contrapesos, para os chiques e famosos, check and balances. Com atributos típicos e atípicos de cada um deles. Fizemos aquele quadro na lousa, legal? E aí chegamos, baseado naquilo, chegamos a uma conclusão. Que de forma típica ou atípica, tanto o legislativo quanto o executivo e o judiciário realizam controle de constitucionalidade. E aí a gente começou a estudar, a debater, como é que o executivo faz controle, como é que o legislativo faz controle e como é que o judiciário realiza controle. Legal? Bom, como é que o executivo faz controle? Nós falamos aqui que lá no futuro a gente vai ter uma aula específica de processo legislativo. Mas a gente adianta alguma situação aqui. Um projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado, ele é encaminhado ao presidente da República. O presidente da República, quando recebe esse projeto, ele pode ter três comportamentos. No prazo de 15 dias, ele concorda com o projeto, é o que a gente chama de sanção expressa. Ou nesse prazo de 15 dias, ele fica quieto, nem fala que o projeto é bom, nem fala que o projeto é ruim, e nesse caso, quem cala consente. Nós temos então a sanção tácita pelo decurso do prazo. Ou nesse prazo de 15 dias, o presidente discorda do projeto. Vai ele então vetar o projeto. Este veto pode ser total ou parcial. Sem problema nenhum. A grande questão é que o presidente tem que apresentar as razões de veto. Os motivos de veto. E só nós temos dois tipos de veto. O que a gente chama de veto político e veto jurídico. Como é que seria o veto político? Eu, presidente da República, sou contrário ao projeto
Por razão política, porque esse projeto é contrário à política econômica, à política social que o meu governo adota. É uma visão puramente política. Por outro lado, como é que seria o veto jurídico? Eu, presidente da República, estou vetando esse projeto, porque esse projeto é inconstitucional. Porque viola o artigo tal, o princípio tal, a competência tal da Constituição Federal. Quando o presidente da República veta um projeto de lei por entendê-lo inconstitucional, o que o presidente está fazendo? Controle de constitucionalidade. Então, o exemplo do executivo fazendo controle através do veto jurídico, do veto pela inconstitucionalidade. Muito bem. E o legislativo? Como é que o legislativo faz controle? Nós falamos também no finalzinho da aula passada, e a gente vai ver no futuro também, que um projeto de lei, para chegar aprovado, ou para chegar a plenário para votação, melhor dizendo, antes ele passa por várias comissões. Uma das importantíssimas comissões que a gente tem, tanto na Câmara quanto no Senado, é a chamada Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Esta CCJ não analisa se o projeto é bom ou se o projeto é ruim. Para isso a gente tem comissões temáticas. Então, que raio essa CCJ analisa? Se o projeto é ou não é constitucional. Se essa Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, apresenta um parecer rejeitando o projeto, por entendê-lo inconstitucional, o que ela está fazendo? Controle de constitucionalidade. E como essa Comissão de Constituição e Justiça faz parte do Legislativo, seria o Legislativo fazendo o quê? Controle de constitucionalidade. Então, o exemplo do Legislativo fazendo controle aqui, através da Comissão de Constituição e Justiça. Bom, e o Judiciário? Como é que o Judiciário faz controle? Gente, se você recebe lá uma notificação para pagar um determinado tributo, e você acha que não deve pagá-lo, porque esse tributo é inconstitucional, você, contribuinte, qual a maneira que você tem de se livrar daquela cobrança? Ou uma das maneiras? Entrar com uma ação judicial, bater as portas da justiça, pedindo uma liminar, dizendo, olha, excelência, eu quero uma ordem judicial para não pagar esse tributo. E qual é a minha causa de pedir o motivo? Porque a lei que instituiu esse tributo é inconstitucional. Quando um juiz, um desembargador, um ministro, uma câmara, uma turma, um tribunal, te dá essa liminar, ou te dá uma decisão definitiva, dizendo realmente você não tem que pagar, porque essa lei é inconstitucional, o que a justiça está fazendo? Controle de constitucionalidade. Então, esse controle aqui é feito através de decisões judiciais em processos. E paramos exatamente aí, confere? Legal. Agora eu pergunto a vocês, baseado nesse contexto. Quando o presidente veta por uma inconstitucionalidade, ele veta a lei ou projeto de lei? Projeto. Lei eu só vou ter com a promulgação e publicação. O presidente veta projeto de lei. Quando a Comissão de Constituição e Justiça analisa a constitucionalidade, ela analisa a constitucionalidade de lei ou de projeto de lei? Projeto. É antes da votação? Nem foi votado ainda? Projeto. Quando o judiciário, em decisão judicial do processo, declara uma inconstitucionalidade, ele declara inconstitucionalidade de lei ou de projeto de lei? De lei. De lei. É por isso que, como regra, é bem verdade, tem as suas exceções, mas como regra, o controle pelo executivo e pelo legislativo é chamado de controle preventivo de constitucionalidade.
enquanto o controle pelo judiciário é chamado de controle repressivo, de constitucionalidade. Controle preventivo e controle repressivo. E como é que você mata isso na prova? Fácil. Na fase do projeto, da proposta, da discussão, antes da norma existir no mundo, ela é um mero projeto, proposta, eu estou discutindo ainda, ela não existe, nós temos como prevenir a sua constitucionalidade. Porque ela não existe, a gente pode se prevenir. Depois que o projeto de lei já se tornou uma lei, depois que a proposta de emenda constitucional já se tornou uma emenda constitucional, aí eu não tenho mais como prevenir. A gente só pode fazer o controle da repressão, repressivo. Então, para diferenciar o preventivo e repressivo, simples, é no momento que é feito o controle. Eu estou fazendo a verificação da constitucionalidade de algo que ainda que é projeto, que é proposta, que é discussão, que ainda não existe, estou prevenindo a sua constitucionalidade. Depois que o projeto de lei já virou uma lei, depois que uma proposta de emenda constitucional já virou uma emenda, aí não tem o que prevenir. A gente só pode reprimir. Controle repressivo. Então a regra é executivo e legislativo no preventivo, judiciário no repressivo. Eu disse que essa é a regra. E como toda regra, nós temos exceções. Então vamos a essas exceções. Primeira exceção que surge. Será que o legislativo, que como regra faz o preventivo, excepcionalmente esse legislativo pode fazer controle repressivo? Sim. Dois exemplos, um polêmico e outro não. Primeiro exemplo, do legislativo no repressivo. Presidente da República edita uma medida provisória. Como veremos lá na frente, mas certamente vocês já ouviram falar nisso. Medida provisória não é lei, mas tem força de lei. Produz efeitos? Produz efeitos desde a sua edição? Desde a sua edição. E a medida provisória foi editada pelo presidente e está produzindo seus efeitos. Normal. E o presidente edita a medida provisória e a manda para o Congresso. Para as casas do Congresso, Câmara e Senado. As casas do Congresso decidem rejeitar a medida provisória. E qual o motivo dessa rejeição? O Congresso diz: nós estamos rejeitando essa medida provisória porque essa medida provisória é inconstitucional. Então notem, se o Congresso rejeitou a medida provisória sob a alegação de que ela é inconstitucional, o Legislativo está fazendo um controle de constitucionalidade. Agora, ele está fazendo controle de algo que já existe ou que é projeto? Muito embora seja provisório, já existe e já produz efeitos. Logo, é o Legislativo fazendo que tipo de controle? Repressivo. Então, o primeiro exemplo do legislativo no repressivo é a rejeição pelo Congresso, da medida provisória, sob a alegação de sua inconstitucionalidade. Rejeição pelo Congresso de medida provisória sob a alegação de sua inconstitucionalidade. Até aqui tudo bem?
Mesmo? Jóia. Um segundo exemplo de legislativo no repressivo, tem uns que entendem que isso é exemplo, tem outros que entendem que não é, mas vamos falar a respeito. Para dar esse exemplo, eu tenho que pegar a matéria de um amigo meu, fora do direito constitucional, que é do professor aqui de vocês, o professor George Clooney. O professor Júlio Marchetti, George Clooney, do Damásio, que é o direito administrativo. Vocês aprendem com ele lá que pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado, quando nós temos o conflito desses interesses, dentro de uma legalidade, de uma razoabilidade, o interesse público prevalece. Em nome desse interesse público, a administração detém poderes especiais que o particular é obrigado a se sujeitar. O poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, o famoso poder de polícia. Existe mais um poder, vocês lembram? Chamado poder regulamentar. Poder regulamentar, também chamado de normativo. Poder regulamentar, também chamado de poder normativo. Para que serve o poder regulamentar da administração pública? Ele serve para explicitar uma lei, para promover sua fiel execução. Explicitar uma lei para promover sua fiel execução. Pô, Galante, não entendi nada disso aí. Calma, vou dar um exemplo. Direito penal. Vocês têm também, não tem? Penal? Tem. Vocês vão aprender aqui o que é uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? É aquela que, para ser executada, precisa de um complemento posterior. Eu tenho um crime tipificado numa lei, mas a lei não basta. Eu preciso de um regulamento posterior. Exemplo. Tipo penal de tráfico de entorpecentes. Vender, expor à venda, ter em depósito substância entorpecente. Tráfico de drogas. Pena de tanto a tanto. Então, eu abrindo a lei de tóxicos, tá lá. Se eu vender entorpecente, é crime, é tráfico. Legal. Aí, eu venho aqui para o Damásio, armo uma barraquinha de camelô, e estou vendendo talco. Talco, na porta do Damásio. Para a polícia. É tráfico? Lendo a lei de tóxicos, é tráfico? Resposta, eu não sei. Eu não sei. Não sei. Aí no outro dia eu venho com a minha mesma barraquinha de camelô, abro aqui na porta do Damásio e estou vendendo cocaína. Cocaína na porta do Damásio, para você entrar na aula inspirado. Baixa a polícia. Abre a lei de tóxicos. É tráfico? Eu estou vendendo cocaína. É tráfico? Resposta, eu não sei. Eu não sei. Porque lendo a lei de tóxicos, eu sei que vender substância entorpecente é crime. Mas a lei penal me define o que é substância entorpecente? Não. Ela diz o que é o crime, o tipo penal. Vender droga, vender entorpecente é crime. Mas a lei penal não me diz o que é entorpecente. Quem é que vai dizer? É uma portaria da Anvisa, da Vigilância Sanitária, que elenca o rol de substâncias consideradas entorpecentes. Então, nesse caso, é a administração pública usando o seu poder de regulamentar a lei.
Então a polícia vem e fala assim, olha, vender entorpecente é crime, está aqui na lei. Opa, deixa eu ir na portaria da administração. Talco está aqui nesse rol de entorpecentes? Não, o senhor pode continuar vendendo. Cocaína está nesse rol? Tá, o senhor está preso. Então notem que a administração regulamentou. A norma penal em branco, ela é uma norma penal, mas que precisa desse complemento. Sem esse complemento, eu não tenho como executar o crime, o tipo penal. Mas notem que este poder regulamentar é muito parecido com os namorados das senhoras desta classe, e aí das franquias também. Este poder regulamentar é muito parecido com os noivos das senhoras que estão nos assistindo. Vou mais além. Este poder regulamentar é semelhante aos maridos das senhoras aqui casadas desta classe. E ousa dizer que este poder regulamentar é muito parecido com os homens que estão nos assistindo aí. E vocês vão concordar comigo. Por quê? Porque assim como toda é somarada, vejam vocês aqui na lousa, o poder regulamentar, ele é fiel. Ele é fiel. O seu namorado, o seu noivo, o seu marido, ele é fiel a quem? Oh, que silêncio é esse aí? Eu sei que é cedo, tal, mas para quem está assistindo ao vivo é cedo pra caramba, mas o seu marido, seu noivo é fiel a quem? Ô mulherada, que silêncio é esse? Vocês estão me deixando deprimido. Não. Ao time de futebol? Não. Pô, a mãe? Pô, não. Caramba, ele é fiel a você. Pô, eu acredito no amor. E o poder regulamentar, ele é fiel a quem? A lei. Enquanto seu marido lhe deve fidelidade, o poder regulamentar deve fidelidade à lei. Então, assim como o seu marido não pode te trair, o poder regulamentar também não pode trair a lei, chifrar a lei. Como é que seria a traição do poder regulamentar à lei? O professor Júlio Marchetti entende muito disso, ele estava me explicando sobre traição. Para ter traição tem que ter o quê? Ok, tem que ter uma outra pessoa. Legal, sem outra pessoa não dá, tá certo. Mas além de ter outra pessoa, você tem que ter o quê? Segundo o professor Júlio Marchetti, especialista nisso, é brincadeira, pelo amor de Deus. Tem que ter uma desculpa esfarrapada. Você tem que ter um pretexto. Olha, sábado à noite eu não vou poder ficar aqui contigo porque eu vou estudar lá no Damásio até 00:30 do sábado. Você tem um pretexto, uma desculpa. Você tem que apresentar alguma coisa. Aqui é a mesma coisa. Vem o poder regulamentar, a pretexto de regulamentar a lei, sob a alegação que irá regulamentar a lei, vem e trai a lei. E como é que seria essa traição? Ao regulamentar a lei, ele deturpa o conteúdo da lei. Ele muda o que estava escrito na lei. Eu vou dar um exemplo bem absurdo, mas é para você gravar mesmo. Eu sou lá da Anvisa, da Vigilância Sanitária, e eu chamo a lei de tóxicos. Eu falo, lei de tóxicos, vem aqui. Eu vou te regulamentar, eu vou dizer o que é entorpecente nesse país. E eu ponho, a partir da entrada em vigor desta portaria, são substâncias entorpecentes. E eu começo a colocar, 1, cannabis sativa. 2, cloreto de etila. 3, cocaína. Eu vou colocando. Até aí, estou regulamentando legal. Aí no final eu ponho, observação. A partir da entrada em vigor dessa portaria, comer entorpecente passa a ser tráfico. Ô, meu amigo. Quem tem que dizer se esse comportamento é ou não é crime, não é a portaria. É a lei. Primeira aula de penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Princípio da legalidade.
Então a portaria, a pretexto de regulamentar a lei, está criando um novo tipo penal. Traiu a lei, deturpou o conteúdo da lei. Um exemplo agora mais verídico, existia uma determinada contribuição tributária que dizia assim, vou usar dados fictícios para você entender melhor. Aquele que ganha salário de até R$1.000 vai pagar uma alíquota de 2% dessa contribuição. Aquele que ganha acima de 1.000, mas até R$2.500, vai pagar 5% de alíquota. E que aquele que ganha acima de 3.000 vai pagar 6% de alíquota. Essa era a lei. E eu ganhava R$1.000. Logo eu tenho que pagar quanto? 2% sobre esse 1.000. Legal? Joia. Aí vem o decreto regulamentador da lei para dizer prazos, condições, etc. e tal, e diz assim, olha, mas quando chegar em dezembro, você vai receber o seu salário e também o 13º. E ao invés de cobrar 2% sobre o meu salário e 2% sobre o 13º, não a lei, o decreto dizia o seguinte, você soma os ganhos. Só que eu somando 1.000 com 1.000, dava 2. Então, ao invés de eu pagar 2, a minha alíquota vai ser de quanto? Vai ser de 5. Não era a lei que determinava isso. Era o decreto. Traiu a lei. Está dizendo mais do que a lei definia. Contra essa traição, o que o Congresso que aprovou a lei pode fazer? Está lá no artigo 49. Artigo 49, inciso 5 da Constituição. Compete ao Congresso sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Então, contra essa traição, uma das armas que existem está lá no artigo 49, inciso 5. A competência do Congresso de sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem, que ultrapassem os limites do Poder Regulamentar. Então, contra essa traição, o Congresso pode sustar esse ato. Artigo 49, inciso 5. Do decreto regulamentar. Estou falando do decreto regulamentar. E não estou falando do decreto legislativo, estou falando do decreto do executivo. Decreto do executivo regulamentar da lei. Agora notem, quando o Congresso susta esse ato, ele susta esse ato por quê? Porque é um ato inconstitucional. Porque este ato está violando o quê? A competência do Congresso. O Executivo está usurpando a competência e está legislando. Então, quando o Congresso susta esse ato, está fazendo controle. Mas está fazendo controle de algo que existe ou que é projeto? Que já existe. Baseado numa lei ou num projeto? Numa lei. Logo é o legislativo fazendo que tipo de controle? Repressivo. Artigo 49, inciso 5. Há quem critique isso, dizendo que isso não é um controle de constitucionalidade, e sim um controle da legalidade.
Mas vários livros trazem esse como exemplo de controle de constitucionalidade por uma questão de competência legislativa. Tudo bem até aqui? Joia. Pergunto, olhando o nosso quadro aqui de novo. O judiciário pode fazer controle preventivo? Então, o judiciário declarando a inconstitucionalidade não de uma lei, mas de um projeto de lei, é possível. Só existe um exemplo, mas existe. Vamos a ele. Então, judiciário no preventivo. Gente, eu sou um deputado, eu sou um senador, eu sou um parlamentar, legal? E eu estou lá na Câmara ou no Senado para votar um determinado projeto de lei. Aí eu leio o teor dele e falo, não, eu não vou votar esse troço aqui não. Isso aqui é um absurdo. Aí o deputado que está do meu lado, que é favorável à aprovação do projeto, diz, excelência, se o senhor é contrário, rejeite o projeto. Eu digo, meu amigo, você não está entendendo. A questão aqui não é de ser contrário ou a favor. Não é de aprovar ou rejeitar essa proposta. Não. Eu não vou votar isso aqui porque esse projeto está violando cláusula pétrea. Aquelas cláusulas fundamentais que não podem ser abolidas da Constituição. Esse projeto de lei está violando uma cláusula pétrea. Lá do artigo 60, parágrafo 4º, que a gente vai ver ao longo do curso. Ou ainda, outra alegação, eu não vou votar esse projeto porque ele viola aquele processo legislativo, todo o trâmite de uma lei. Pular etapas aqui. Não cumpriram as etapas. Então eu tenho duas alegações, ou uma delas, muito forte. Eu digo, ó, esse projeto viola a cláusula pétrea, ou esse projeto viola o processo legislativo. E eu, como parlamentar representante do povo, eu tenho o direito líquido e certo de não votar esse projeto. Esse projeto viola ou a parte material, que é a cláusula pétrea, ou todo o seu procedimento. Então não é questão de rejeitar ou aprovar, eu não vou votar esse troço. Mas o que o senhor vai fazer então? Então, eu parlamentar, e aí só o parlamentar tem essa prerrogativa, ele vai impetrar um mandado de segurança, o parlamentar vai entrar com uma ação chamada, que a gente vai estudar aqui, mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Ele impetra um mandado de segurança direto no Supremo. Qual é o pedido dele? Não votar aquele projeto de lei, porque aquele projeto de lei é inconstitucional, porque ou viola a cláusula pétrea, ou viola o processo legislativo. O Supremo recebe esse mandado de segurança, lê essa ação e diz, ó, você tem razão, deputado, vou te dar liminar. Quando o Supremo concede essa ordem judicial, o Supremo está dizendo que realmente existe uma inconstitucionalidade. Na lei ou no projeto? No projeto. Logo, é o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, verificando a constitucionalidade do quê? De projeto. Logo, é o Supremo, órgão do Judiciário, fazendo que tipo de controle? Preventivo. Então, um exemplo aqui, do judiciário no preventivo, é o mandado de segurança,
mandado de segurança, impetrado por parlamentar, mandado de segurança, impetrado por parlamentar, contra projeto de lei, impetrado por parlamentar, contra projeto de lei que viola a cláusula pétrea, ou viola processo legislativo, que viola a cláusula pétrea ou viola processo legislativo. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Jóia. E para quem já está estudando há algum tempo, ou para quem tem já a formação jurídica, quando se fala desse assunto do executivo, legislativo e judiciário fazendo controle preventivo e repressivo, geralmente boa parte dos livros param aí. Então ele diz, olha, a regra é que o executivo e o legislativo realizam preventivo e o judiciário realiza repressivo. Mas temos as exceções. E aí dá esse exemplo que eu dei do legislativo no repressivo, tanto da medida provisória como a controvérsia do 49, inciso 5, e esse mandado de segurança do judiciário no preventivo. E já aí muda de assunto. Mas fica uma pergunta pendente nesses livros. Que é, e o executivo? Ele não pode fazer controle repressivo? Vejam, senhores, num raciocínio teórico, não nos parece justo o executivo não poder fazer repressivo. Porque se eu estou numa separação de poderes, todo mundo com o mesmo, o poder uno, com a mesma força, digamos assim, com o mesmo grau de importância, se o legislativo tem exceção e regra, e o judiciário tem exceção e regra, não nos parece equânime, justo, que o executivo tenha a regra e não possa estabelecer exceção. Caramba, o legislativo faz preventivo e repressivo, o judiciário faz preventivo e repressivo, e o executivo faz só preventivo por quê? Não nos parece correto. O problema que surge é, tá bom, pode. Mas qual é o exemplo prático? Como seria isso? Oi? É por aí. É bem por aí. Autotutela. Bem por aí. Mas como é que seria essa autotutela em controle de constitucionalidade? Seria mais ou menos assim. Eu, chefe do executivo, de ofício, significa diretamente, sem provocação de ninguém, ou eu também não preciso provocar o judiciário, não é que eu vou entrar, eu prefeito, eu governador, eu presidente, vou entrar com uma ação no judiciário, não. Se o executivo entra com uma ação no judiciário, quem vai fazer o controle final é o judiciário. Seria ele, de ofício, sozinho, se negar ao cumprimento de uma lei. Eu não vou cumprir essa lei. Sob o argumento que essa lei seria inconstitucional. Tem um julgado no Supremo Tribunal Federal que admite esse tipo de comportamento. Notem, o executivo se nega ao cumprimento de uma lei sob o argumento que aquela lei é inconstitucional. Se ele nega a cumprir uma lei, seria o executivo fazendo o controle repressivo, porque ele está negando algo que já existe, sob o argumento que aquilo é inconstitucional. Raríssimo isso na vida prática, mas já aconteceu, já vi acontecer. Aliás, em sala de aula e em escritório, comigo tudo acontece.
Em sala de aula já caiu lousa na minha cabeça, né, que eu tenho mania de... Agora eu dou menos, que eu dava soco na lousa. O Damásio está mudando as lousas para as lousas eletrônicas, eu não posso bater na lousa eletrônica, senão fica o meu salário para pagar. Mas enquanto tem essa lousa aqui, eu batia mais forte. Uma vez eu dei um soco muito forte e virei, a lousa se vingou. Veio para cima de mim. Já aconteceu, acabou a força, já aconteceu coisas sensacionais. Né? Aqui próprio no Damásio, né, tem um operador de som que fala assim, pô, se esse cara vai dar aula vai dar confusão, porque comigo quebra a mesa de som, cai o satélite, é tudo, né? E apareceu aí no meu escritório também, eu sou o rei da... Porque, aí que tá, ninguém procura um escritório de advocacia para falar que tá tudo bem. É uma profissão meio assim. Nunca alguém entrou falando assim, pô, vim aqui para dizer que tá tudo legal, minha vida tá show de bola, um forte abraço. Não, isso não acontece, sempre vem pepino. E há pouco tempo atrás veio um pepino que se encaixa exatamente para vocês entenderem o executivo no repressivo. Olha o exemplo verídico, sério. Eu advogo muito para servidores públicos. Né? No futuro, eu vou distribuir meu cartão para os senhores futuros servidores. Aí. Advogo muito para servidor. Associação de servidores, sindicato de servidor, muita coisa de servidor. Entra uma senhora no meu escritório. Ela disse, Galante, eu estou com um problema muito sério. Eu falei, todo mundo que entra aqui fala isso. Mas o problema dela era muito curioso. Olha a situação dela. Ela dizia o seguinte. Eu, na década de 70 e 80, antes da Constituição de 88, não tinha concurso. E eu entrei na rede pública de ensino municipal, no município, e assumi o cargo de professora da rede pública de ensino municipal. Professora de escola pública municipal. Ok? Ok, portaria, assumi, trabalhei, numa joia. Joia. Em 1987, reitero, antes da Constituição de 88, este município fez um concurso interno para os cargos de diretora escolar. E o edital diz o seguinte, só pode participar desse concurso para ser diretora quem já é professora da rede pública de ensino. Então, quem não era professora e quem era fora da rede pública municipal não podia prestar esse concurso. Não é um concurso público, era um concurso que nem existe mais, o tal do concurso interno. Eu falei, ó, eu sou professora, ela disse, eu vou me inscrever. Participou do concurso interno e foi aprovada. Então, a partir do ano de 1987, ela deixou de ser professora e passou a ser diretora escolar. Até aí, joia. Joia. Tudo bem. Mas como diretora, ela disse, eu ganhava muito mais, meus vencimentos eram maiores, eu tinha outras atribuições, eu não trabalhava em sala de aula, eu sou diretora, mas em compensação, eu perdi a chamada aposentadoria especial de professor. Porque isso está inclusive na Constituição. Devido ao desgaste de sala de aula, professora de rede pública primária tal, trabalha 5 anos a menos. Ela precisa de 5 anos menos de idade e 5 anos menos de contribuição. Em vez de precisar de 30 anos de contribuição, ela vai precisar de 25. Em vez de ter 55 anos de idade, ela precisa ter 50 anos de idade. Então, a professora trabalha 5 anos menos pelo desgaste da própria sala de aula, aturando a molecada, né? E a diretora não tem isso. Ganha mais, mas tem outro tipo de trabalho e não tem isso. Ela falou, tudo bem, é justo, é justo. Então, eu vou ter que trabalhar, eu tenho que ter 30 anos de contribuição e não 25. Legal, legal. Até aí, nenhuma novidade. Só que aí vem o seu Lula, em 2006, e aprova no Congresso Nacional uma lei federal. Se não me engano, 11.301, que estende
aposentadoria especial de professora para as diretoras escolares e assessoramento pedagógico. Ela falou, opa, aprovado. Pelo Congresso, publicado pelo presidente, lei. Ela falou, maravilha. Eu sou diretora, então agora eu já tenho, ela falou, já tenho 25 anos, eu não tenho 30, mas eu já tenho 25 anos, eu já tenho idade, protocolou um pedido de aposentadoria, com base nessa lei. Aposentadoria especial da diretora. Resposta do município. Primeira resposta. Indefiro o pedido. Porque está pendente no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Realmente, foi publicada essa lei e o Procurador-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a aposentadoria especial de diretora. Ela recebeu o indeferimento e entrou com outro requerimento, falando, olha, muito embora exista uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, essa ação não foi julgada. Enquanto essa ação não for julgada, a lei, presume-se constitucional, deve ser aplicada. Entrou com esse recurso. Resposta, indefiro. Por quê? Porque eu, como chefe do executivo, me nego a cumprir uma lei que eu entenda inconstitucional. Olha o chefe do executivo, de ofício, se negando ao cumprimento de uma lei, sob argumento da sua inconstitucionalidade, controle repressivo. Por escrito. Aí, para fechar a história, ela falou, então tudo bem. Nesse meio tempo, ela completou os 30 anos de contribuição. E entrou com uma aposentadoria comum. E aposentaram ela, comum. Depois que ela está aposentada em casa, o Supremo julga a ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo disse, nem tanto lá, nem tanto cá. Não vou dar aposentadoria especial para todas as diretoras escolares. E também não vou negar para todas. Interpretação do Supremo. Só tem direito à aposentadoria especial a diretora que antes mantinha vínculo como professora. A professora que substituiu a diretora e passou a ser diretora tem direito. Entre aspas, a diretora pura, prestou concurso de diretora e nunca teve vínculo como professora, não tem esse direito. Ela falou, então eu tenho. Ela entrou na justiça, nós entramos na justiça, com pedido indenizatório. Porque ela foi obrigada a trabalhar 5 anos a mais, mesmo tendo entrado expressamente com pedido de aposentadoria, e sendo negado sob um argumento de inconstitucionalidade que não prevaleceu nos tribunais do país. Neste caso, o executivo era o município, mas podia ser o governo do estado, podia ser o presidente da república. Por ser executivo, ele tem essa prerrogativa. Agora, a partir do momento que o Supremo... Aí o Supremo vincula a decisão. É por isso que a gente entrou na justiça. O executivo tem a prerrogativa de negar o cumprimento da lei, mas depois que o Supremo decidiu, o que o Supremo decidiu vincula esse executivo, mesmo que o executivo não concorde. Então está aí um exemplo, raro, mas sempre cai na minha cabeça, mas é bom para a aula, porque ilustra, tá? O executivo fazendo controle repressivo. Ela está pedindo uma indenização, por ter trabalhado 5 anos a mais, quando já tinha... e ela tem prova, não é que eu não entrei com pedido de aposentadoria, entrei, foi negado. Agora está... a batalha judicial, né? Até aqui tudo bem? Legal. Agora, nós vamos falar desse controle clássico, importantíssimo, que é o controle pelo Poder Judiciário.
Vamos falar dessas decisões, desses processos. Controle pelo Poder Judiciário brasileiro. Gente, e aqui nós temos dois critérios de controle que vão se interligar. Nós vamos explicar cada um deles teoricamente. Se você não entender no primeiro momento, segura. Nós teremos exemplos de cada um deles. Se depois do exemplo você não entender, aí a gente para. Então, se num primeiro momento, segura um pouco. Espera o exemplo. Bom, quais são esses critérios? O controle pelo Poder Judiciário pode ser do tipo difuso, concentrado, concreto e abstrato. Difuso, concentrado, concreto e abstrato. Bom, quando é que o controle é difuso? Quando é que o controle é concentrado? Fácil. Respondendo uma única pergunta. Se esse controle é feito pelo Poder Judiciário, qual órgão do Poder Judiciário tem competência para declarar a inconstitucionalidade de uma lei? E a resposta, cuidado, a resposta é depende. Se for no controle difuso, todo Poder Judiciário realiza controle de constitucionalidade. Todo o Poder Judiciário. Então, juiz realiza, no caso concreto, juiz realiza controle de constitucionalidade. Nos recursos, tribunais realizam controle de constitucionalidade. Até chegar em grau de recurso no Supremo, que fará o controle final. Sabe quando você está aí no... Um abraço aí para as cidades do interior, que você liga o rádio na cidade do interior, o locutor diz, essa é a sua radiodifusora número tal. Por que radiodifusora? Porque as ondas sonoras se difundem pelo ar daquela região. Aqui é a mesma coisa. O controle se denomina difuso porque ele se difunde por todas as instâncias do Poder Judiciário. A discussão quanto à constitucionalidade começa no juiz de primeira instância, ele realiza controle de constitucionalidade. Vai subindo em grau de recurso dentro do processo até chegar no Supremo. Difuso. Lembrando a pergunta, qual órgão do Poder Judiciário pode declarar uma lei inconstitucional? Se for o critério concentrado, não é todo o Poder Judiciário, apenas órgão de cúpula realiza o controle. E como regra, nós estamos falando aqui do Supremo Tribunal Federal. Então, como é que seria? Pois não. A pergunta dela foi, lei e projeto de lei. Não, a regra, lembrando que o judiciário faz controle repressivo. Legal? O preventivo é raro. Tá?
Então aqui, basicamente, nós estamos falando do repressivo, ok? Então, gente, como é que seria uma ação de natureza concentrada? Hoje, com a modernidade, facilitou, porque tem aquele certificado digital, você peticiona para o Supremo do teu computador. Mas antes dessas tecnologias, como é que seria uma ação de natureza concentrada? Você faria lá a ação, imprimiria, pegaria um avião e iria até o Supremo. Até Brasília. Chegando no Supremo, lá protocola. Quer dizer, na ação de natureza concentrada, lá começa, lá termina. Lá nasce, lá morre. Não tem juiz, não tem TJ, não tem ninguém. O processo começa de cara, e o nome é por isso que chama concentrado. Eu concentro tudo no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, enquanto no controle difuso o processo passa por todas as instâncias e a discussão quanto ao controle, quanto à constitucionalidade da lei, passa por todas as instâncias, no controle concentrado, concentro direto no Supremo. Tudo bem? Bom, até aqui beleza. Esse segundo critério é um pouquinho mais difícil de se entender, mas com exemplo vai ficar fácil. Quando é que nós temos um controle concreto? Quando é que nós temos um controle abstrato? O controle concreto é aquele que ocorre dentro de um caso concreto. Dentro de uma lide. Dentro de uma controvérsia, de um litígio, de uma lide, de forma incidental. Dentro de uma lide, de forma incidental. Lide é um litígio. Não. É uma expressão. Você concorda comigo que quando eu entro com um processo contra a senhora, vai ter um litígio. Eu sou o autor, a senhora é a ré. É uma lide entre nós dois. Tá? Uma controvérsia entre nós dois. Uma batalha judicial. O Bruno tem uma lide com a Justiça Pública agora. Foi lá para março de 2013, o julgamento do Bruno. Adiar o julgamento do homem. Como é que seria isso? A gente vai ter um exemplo melhor, mas imagine o seguinte. Eu tenho um processo comum, que mesmo quem não é do direito, já ouviu falar. Eu tenho um processo civil. Então, eu sou o autor, você é o réu, eu estou pedindo uma indenização por um motivo qualquer de 20 mil reais. Esse processo está tramitando na vara civil, com juiz civil. Ou é um processo trabalhista. Eu sou o reclamante, você é a empresa reclamada, e eu estou pedindo 20 mil reais de horas extras de reintegração, estou pedindo reintegração ao emprego, indenização, numa vara do trabalho com o juiz do trabalho. Ou é uma lide tributária. Eu sou autor, eu entrei contra o Estado, o processo tramita na vara da Fazenda Pública, com um juiz, e o meu pedido é baseado no direito tributário. É uma repetição de indébito de um tributo que eu já paguei. É uma anulatória de um lançamento tributário. Notem, é um processo comum, civil, trabalhista, tributário. A discussão quanto à constitucionalidade ou não dessa lei surge no meio desse processo. Veremos, mas eu viro assim, olha, eu não vou pagar esse tributo porque ele é inconstitucional. O meu pedido não tem nada a ver com declaração de inconstitucionalidade ou com controle. O meu pedido qual é? Não pagar o tributo. O meu pedido é pagar os 20 mil reais de indenização. O meu pedido é trabalhista, é tributário, é cível.
A discussão quanto à constitucionalidade ou não da lei surge no meio desse processo. Já já daremos um exemplo claro, para ficar mais fácil. Já o controle abstrato é aquele que discute a lei em tese. A lei em abstrato. Então, no controle abstrato, eu vou discutir se a própria lei para todo mundo, se a própria lei em tese, se aquela previsão em abstrato da lei, se aquela previsão da lei que está flutuando no ordenamento e vale para todo mundo, como gostam os tributaristas, se aquela hipótese de incidência da norma, se a própria lei em si mesma é ou não é constitucional. Notem, enquanto no controle concreto o pedido da ação é de natureza civil, trabalhista, tributária, e a discussão quanto à constitucionalidade ou não de uma lei surge no meio do processo, e já já veremos como, no controle abstrato, o pedido principal da ação é a declaração da consti ou inconstitucionalidade da lei. O pedido principal da ação é o próprio controle de constitucionalidade. Calma. Nós vamos facilitar isso. Não se avexe. Como é que surgem esses dois modelos? Esse controle difuso, geralmente ligado ao caso concreto. Primeira vez que se falou isso modernamente foi no ano de 1803, nos Estados Unidos. Num famoso caso chamado Marbury versus Madison. Engraçado, inclusive, falam, primeiro caso, Marbury versus Madison, mas ninguém sabe do que se trata, né? Só para vocês terem uma noção, a jogada, como é que surgiu isso? Em 1800, o presidente dos Estados Unidos se chamava John Adams. E John Adams estava no final do seu mandato, mas resolveu se candidatar à sua reeleição. Então ele sai novamente candidato à reeleição, à presidência dos Estados Unidos. Contra um adversário chamado Thomas Jefferson. Então nós temos uma eleição Adams versus Jefferson. E Thomas Jefferson ganha a eleição. Adams perde a eleição para Jefferson. O Adams pensa assim, caramba, perdi a presidência. Mas eu só vou entregar o mandato no começo do ano seguinte. É igual o Kassab agora aqui em São Paulo, tem que esperar acabar para entregar. Né? Como os outros prefeitos aí, só em janeiro. O Adams diz o seguinte nesse período, eu perdi a chefia do executivo. O Congresso está com a maioria de Thomas Jefferson. Qual é a forma que eu tenho para conservar poder? Controlando o poder judiciário. Então ele tomou algumas medidas antes de entregar o mandato. Primeiro, ele diminui o número de ministros da Suprema Corte Americana. Diminui o número. Para evitar que o Thomas Jefferson nomeasse novos ministros para a Suprema Corte. E mais, ele vai mais além. Ele cria dezenas de novos cargos de juiz. E ele nomeia quem ele quer. E ele decide nomear um sujeito chamado Marbury para ser juiz do condado de Washington. O Marbury ficou satisfeitíssimo. Pô, você é juiz, maravilha. E o presidente John Adams diz o seguinte, chama o secretário de justiça americano, chamado John Marshall, fala, Marshall, trata de dar posse para todos esses novos juízes. Mas eram dezenas. Não deu tempo de nomear todos. O Marshall não conseguiu nomear todos.
E o que aconteceu? Acabou o mandato do Adams. Assumiu Thomas Jefferson. Primeira medida dele, esse juiz não vou nomear nenhum. Fala para o novo secretário de Justiça americano chamado Madison. Madison, não quero nomear ninguém. E o Marbury diz, mas eu quero ser juiz. O antigo presidente disse que eu ia ser juiz. E o novo secretário de Justiça, o Madison, disse, você não vai ser juiz. Então Marbury entra com uma ação judicial contra o Madison. Marbury querendo ser juiz e o Madison, o novo secretário de Justiça americano, negando a investidura no cargo. Só que o Marbury entrou com essa ação direto na Suprema Corte norte-americana. Baseado numa lei de 1789, que dizia que causas envolvendo investidura de juiz tinha que ir direto para a Suprema Corte. E entrou direto lá. Foi distribuído o processo e o julgamento caiu na mão de um dos ministros da Suprema Corte, chamado John Marshall. Eu falei, peraí, eu já ouvi esse nome nessa história. Você vê como é a política, só muda o país e a história, mas é sempre o mesmo. O Marshall era o antigo secretário de Justiça do Adams, que tinha que dar a posse para o Marbury, e não deu tempo. Quando acabou o mandato do Adams, do presidente Adams, o antigo secretário, John Marshall, deixou de ser secretário e voltou ao seu cargo de origem. Qual era? Juiz da Suprema Corte americana. Ele devia se declarar impedido, né? Mas ele julgou. Só que ele teve muita coragem de julgar, porque, pensa bem, ele estava numa situação limite. Ele falou, caramba, se eu der a posse para esse juiz Marbury, o Thomas Jefferson vai cair de pau e é capaz que ele feche a Suprema Corte americana. Por outro lado, se ele negar a posse, ele estaria traindo o aliado político dele, John Adams. Olha a encruzilhada do cara. Aí o lendário juiz Marshall saiu com uma saída brilhante. Ele disse assim, se eu pudesse julgar essa questão, eu daria posse ao Marbury. Mas eu, como juiz da Suprema Corte, eu não posso julgar essa causa. Porque essa lei que determinou a competência direta da Suprema Corte para julgar esse processo, essa lei é inconstitucional. Porque essa competência devia estar na Constituição. Lei não pode determinar esse tipo de competência. Então, nós não podemos julgar esse processo, porque essa lei, que diz que tem que entrar com o processo direto aqui, essa lei é inconstitucional. E cabe a nós, da Suprema Corte, controlar as leis e os atos do Poder Executivo. Então ele mata dois coelhos. Por quê? Com uma cajadada só. Por quê? O novo presidente, Thomas Jefferson, não pode reclamar, porque ele não deu a posse para o Marbury. E, ao mesmo tempo, ele diz, e cabe a nós, do judiciário, te controlar, presidente. Controlar a constitucionalidade dos seus atos. E o Jefferson nada pôde fazer. Então, modernamente, foi a primeira vez que se falou em controle de constitucionalidade nesse estilo. Nessa decisão de 1803. Estados Unidos, Marbury versus Madison, juiz Marshall. 100 anos depois, no início do século XX, surge o modelo europeu de controle de constitucionalidade, que é esse abstrato. De natureza concentrada. Idealizado pelo Kelsen na Áustria e depois copiado na Alemanha. Qual era a ideia dos caras lá? Nós temos o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E fora do Poder Judiciário, nós temos o Tribunal Constitucional. A Corte Constitucional, fora da estrutura de julgamento de litígios individuais.
E o que faria essa Corte Constitucional Europeia? Ela analisaria se a lei para todo mundo é ou não é constitucional, a lei em abstrato. Então nós temos dois modelos. Um norte-americano, dentro do caso concreto, Marbury versus Madison, processo chegando em grau de recurso na Suprema Corte. E nós temos o modelo europeu, que discute a lei em tese no Tribunal Constitucional. Um modelo nos Estados Unidos e outro na Europa. O que fez o nosso Brasil Guaranil, este país maravilhoso. Ele falou assim, caramba, essa ideia norte-americana é muito legal, vamos adotá-la. E ao mesmo tempo falaram, caramba, essa ideia europeia também é sensacional, vamos adotá-la ao mesmo tempo. E o Brasil é um dos únicos países no mundo que adota os dois critérios. Isso é ótimo para o seu concurso, não é verdade? O Brasil adota tanto o sistema norte-americano, no caso concreto, como o modelo europeu. Por isso essa confusão no tal controle de constitucionalidade. Complicado. Vamos clarear essa ideia. Vamos imaginar um controle difuso dentro de um caso concreto. Legal? Difuso, porque ele vai passar por todas as instâncias e dentro de um caso concreto. Não precisem copiar o exemplo. Eu vou dar o exemplo todo. Vou abrir para as dúvidas do presencial. Aí das franquias, se quiserem mandar um e-mail aí e tal. Depois de entendido, a gente faz um texto resumindo. Beleza? Então não se preocupe. Fique mais atento no exemplo para entender isso aqui. A situação. O sujeito A celebra diversos negócios jurídicos com várias pessoas. Com B, com C, com D e com E. Até que B para de cumprir a sua obrigação no contrato. O C continuou pagando direitinho, o D continuou pagando direitinho, o E continuou pagando direitinho. O B criou problema. Então A contrata um advogado e entra com uma ação judicial contra o réu B, cobrando lá uma indenização, valor de natureza civil, dinheiro, 50 mil reais. Entra com a ação, que cai na primeira vara cível da comarca, lá da cidade. Primeira vara cível. O juiz dessa primeira vara cível recebe essa ação, lê, saneia, diz que está tudo certo, e manda um oficial de justiça na casa do réu B para que este, querendo, apresente a sua defesa no processo. Vem o réu B na sua defesa no processo e diz: Excelência, juiz da primeira vara, preliminarmente, antes de entrar no mérito aqui, eu vou dizer uma coisa para o senhor, juizão. Excelência, diz o B, eu devo. Não nego. E eu não pagarei quando eu puder. Não vou pagar, não. Não vou. Diz o B, porque a lei que se baseou A para entrar com essa ação é uma lei inconstitucional. Notem que o réu B joga o juiz numa sinuca de bico. Porque o juiz, antes de analisar o pedido principal de natureza civil dos 50 mil, o juiz terá que decidir se a lei que ampara o autor A é ou não é constitucional.
E se o juiz se convencer, embarcar na história, que a lei que se baseou para entrar com a ação é uma lei inconstitucional, obrigatoriamente ele vai ter que julgar esse pedido improcedente. Pensem comigo. Se o juiz se convenceu que a lei que ampara o autor para entrar com a ação é uma lei inconstitucional, o pedido desse autor improcede. E digamos que o juiz faça isso na sentença. É improcedente, a lei é inconstitucional, não podia entrar com essa lei, não podia entrar com esse pedido. Até aí, maravilha. Quem ganhou o processo por enquanto? B. B tá bonito. O sujeito A fica revoltado. E entra com recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, ao TJ, ao Tribunal de Justiça daquele estado. E o processo de apelação, o recurso, é distribuído na primeira Câmara do Tribunal. Ok? A primeira pergunta que surge é: a primeira Câmara do Tribunal pode declarar essa lei inconstitucional? O juiz declarou aqui. A primeira Câmara do Tribunal de Justiça pode declarar a lei inconstitucional? Bom, já te responde. Digamos que declare. Contrariado, o A entra com recurso extraordinário lá para o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. Vocês sabem que o Supremo é composto de 11 ministros. O ministro-presidente, ai meu Deus do céu, ministro-presidente, tem um novo agora, que vai dar, não sei, 2 anos. Nós temos um ministro-presidente, 5 ministros formando a primeira turma do Supremo e os outros 5 ministros formando a segunda turma do Supremo. 5 e 5, 10, com o presidente 11. Esse processo, esse recurso do processo A contra B, caiu na primeira turma do Supremo. Pergunta que surge: a primeira turma do Supremo pode declarar a lei inconstitucional? Resposta: não pode. Não podem. Porque a Constituição proíbe. No artigo 97, depois a gente põe no caderno, não se incomode. No artigo 97, a chamada cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. O artigo 97 diz mais ou menos assim: somente pelos votos da maioria absoluta dos seus membros, ou membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, traduzindo, para um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei, tem que ser pela maioria absoluta do tribunal todo, ou a maioria absoluta do seu órgão especial. Quando o tribunal é muito grande, você pega, por exemplo, o TJ aqui de São Paulo, são quase 500 desembargadores, não cabe nem numa sala. Então tem um órgão especial, que aqui em São Paulo é constituído de 25 desembargadores. Então tem que ser a maioria absoluta do tribunal todo, ou a maioria absoluta deste órgão especial, para declarar uma lei inconstitucional. Cláusula de plenário. Notem, juiz é tribunal? Não, juiz é juiz. Ele sozinho pode declarar na sua sentença a lei inconstitucional? Pode.
no controle difuso, que passa por ele, pode. O Tribunal de Justiça é um tribunal? É. A primeira Câmara pode? Não. Somente pela maioria absoluta do tribunal todo ou do órgão especial do tribunal. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal? É. A primeira turma pode? Somente pela maioria absoluta do tribunal todo. 11. Metade mais 1 de 11. 6. Então, para quem não é do direito aqui, notem como é este país. O juiz substituto da comarca de Cafundós de Judas, que está no estágio probatório, passou no concurso ontem, ele, na sua sentença sozinho, pode declarar uma lei inconstitucional. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal não podem. Vamos chegar lá. Tem que ser o plenário. Artigo 97. É bem verdade que daquela decisão do juiz cabe uma porrada de recursos. Dessa do Supremo, você senta e chora. Mas é assim. Ah, então por que eles dividem em turma? Porque nem sempre eles vão declarar a inconstitucionalidade da lei no processo. Aí tudo bem, pode jogar em turma. Agora, se eles vão analisar e declarar a inconstitucionalidade, tem que ser para o plenário. É por isso, eu não sei quem tem um grau de inimputabilidade alto como eu, de assistir TV Justiça. Às vezes, de madrugada, TV Justiça. Não sei quem já fez isso. Não fez ainda? Mas quando você começar a estudar bastante constitucional, você vai começar a ter esses lapsos de normalidade. E pode ver, tá lá, sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Por causa disso. Sim. Não, exatamente. Se o processo foi distribuído na primeira turma, percebeu que está discutindo a inconstitucionalidade de uma lei, submete ao plenário. Eles não podem decidir. Eles têm que parar e falar, opa, temos que respeitar isso aqui, manda para o plenário, manda para os 11. Isso é muito mais comum aqui no tribunal. É distribuído numa Câmara Comum, remeta ao órgão especial. A Câmara Comum não pode julgar. Órgão especial, quando o tribunal é muito grande, eles formam um órgão específico, só para isso, ou principalmente para isso. Porque o 97 diz, maioria absoluta do tribunal todo, ou maioria absoluta do órgão especial do tribunal. Não, a pergunta dela, e os efeitos? Os efeitos aqui são os mesmos. Porque eu estou dentro do processo. Nós vamos chegar lá. Até aqui tudo bem? Tá. Tem exceção? É possível que um tribunal não tenha que respeitar essa cláusula? Tem exceção. Quando é que qualquer tribunal não precisa respeitar? Está livre. Quando for uma tese que já foi apreciada em caso semelhante pelo tribunal ou pelo Supremo. Se o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade pelo plenário numa causa, todas as outras semelhantes, aí a turma pode julgar. Tá? Isso foi uma mudança de interpretação do Supremo. O Supremo antes diz o seguinte, não importa se é repetido, sempre tem que respeitar o plenário. Aí vira a bobagem dessa interpretação, falar, não vai dar. Vamos mudar. Então tem que respeitar quando, digamos, a tese é inédita. Se ela já foi apreciada pelo tribunal em outros processos, aí a turma julga normal. Não precisa respeitar o 97. Até aqui tudo bem? Dúvidas por enquanto? Joia. Calma que depois a gente põe no caderno. Voltando ao meu processo A contra B, para chegar na dúvida dela. Passou, chegou no Supremo. Por 6-5,
reserva de plenário, precisava da maioria absoluta. Por 6-5, o Supremo declarou a lei inconstitucional. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Quem é que ganhou o processo? O B. O Supremo se convenceu que a lei que amparava o A para entrar com a ação era uma lei inconstitucional. Então, quem ganhou o processo? O B. Beleza? Bom, pergunto. E aí, pegando a pergunta dela. Essa decisão, que não cabe mais recurso no Supremo, transitada em julgado, que não cabe mais recurso, que declarou a inconstitucionalidade dessa lei. Essa decisão do Supremo vale só para as partes A e B que participaram do processo, ou tem efeito erga omnes para todos? Vamos fazer uma enquete aqui no presencial. Faz aí na sua franquia também. Quem acha que é só para as partes? Quem acha que é erga omnes? Quem não acha absolutamente nada, vamos tomar um café mais cedo, que eu estou com um sono desgraçado. Gente, pensem comigo. Eu entro com um processo civil contra você, te cobrando 50 mil reais. Você é condenado, a condenada é me pagar os 50 mil. Então eu sou credor de 50 mil e você é meu devedor de 50 mil. Essa decisão judicial vincula só nós dois ou todo mundo? Só nós dois. Você me deve, você tem que me pagar, mas ninguém, os terceiros não tem nada a ver com isso. Deixou de ser um processo civil de cobrança de 50 mil reais A contra B? O fato do Supremo ter declarado a inconstitucionalidade da lei mudou o pedido do processo? Mudou a parte do processo? Então, efeito só para as partes. Eu não estou discutindo a lei em tese. Eu não estou discutindo a lei em abstrato. Eu não estou aqui. Eu estou no caso concreto. Então, efeito só para o A e para o B. Efeito interpartes. Só para o A e para o B. E vamos ser otimistas? Esse processo, até a decisão do Supremo, só durou 10 anos. Pô, foi rápido, hein? Pô, foi sério. 10 anos acabou tudo? Solta rojão. Foi bem. Eu pergunto, o B está livre dessa dívida da data da decisão para frente ou retroage, ou seja, ele não deve desde o momento que foi proposta a ação? Bom, se o Supremo disse que é inconstitucional, para o B e para o A é inconstitucional desde o início do litígio. Então, efeitos para as partes, retroativo. Ex tunc, porque vale para frente, vale para trás, retroage. Ex nunc, nunca retroage, dali para frente. Ex tunc, vale para frente, vale para trás. Até aqui, beleza? Joia. Só que o sujeito C, o sujeito D e o sujeito E crescem os olhos. Opa, opa, opa. Nós gostamos dessa brincadeira aí. Quer dizer que o B tá bonito, ficou doce, como diz a música. Igual caramelo. Pô, a gente estuda pra caramba pro concurso aqui no Damásio e tal, e o cara rima amarelo com caramelo e ganha dinheiro. Você vê como essa vida é injusta? Uma rima, o cara é o Vinícius de Moraes, não é verdade? O cara é o Camões. Amarelo com caramelo. É um
um gênio. Mas o B tá bonito. Por quê? Não deve nada pro A, não deve nada dali para frente, não deve nada ali de trás. E o C, e o D e o E vão continuar pagando. Porque a decisão só para as partes. Aí o sujeito C, ou D, ou E é teu amigo. E sabe que você está estudando para o concurso aqui para o Damásio. Mesmo quem não fez direito, fala, pô, mas aquele cara está estudando direito, eu vou falar com ele. Aí o C vira para você e fala, pô, me ajuda aí. Também quero. E aí eu pergunto, existe alguma maneira de transformar aquela decisão que só vale para o A e para o B, se estender para todos, erga omnes? Isso é possível? E aí? O que você falaria para o seu amigo C? Tem alguma sugestão? Não? Falaria para ele que ele está ferrado? Não. Muitos poderiam dizer o seguinte: criou uma jurisprudência, uma causa semelhante. Ok, então você vai entrar com uma ação lá no juiz de primeira instância para demorar 15 anos. Não resolve, e só vai resolver para o C. Não vai ter efeito para todos. Não resolve. Outros poderão dizer, propõe uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas a gente vai ver, se bobear ainda hoje, que tem os legitimados para propor ADI. Nenhum deles entrou. Ainda assim tem saída? Tem. Previsão dela está no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Artigo 52, inciso 10. Está no 52. É da competência privativa do Senado. Senado Federal. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, qual a ideia? O Supremo comunica sua decisão ao Senado. Falou, Senado, naquele caso concreto A contra B, eu declarei a lei tal inconstitucional. O Senado pode e não deve, é uma discricionariedade do Senado. O Senado pode, através de uma resolução, suspender a execução da lei. Notem, o Senado não declara inconstitucional. Quem declarou inconstitucional foi o Supremo. O Senado pode suspender a execução da lei. O que é execução de uma lei? Não é a sua aptidão de produzir efeitos? Se o Senado suspendeu a execução, a lei deixou de produzir efeitos. Para quem? Para todo mundo. Então, aquilo que era inter partes se transforma em erga omnes. Mas aquela suspensão para todo mundo vale dali para frente. Erga omnes, mas com efeitos ex nunc. Dúvidas? Quem não tem formação jurídica? Muito complicado, não? Dá para encarar? Tá. Nós vamos tomar um café. Depois do intervalo a gente vai fazer um resumo disso aqui, para sedimentar na tua cabeça. Legal? Até já, gente.